Você se sente inspirado pelos grandes estúdios e isso te dá vontade de cada vez produzir coisas mais e mais criativas? Observe esse trabalho. Foi uma animação que eu fiz para um grande amigo meu, Arthur Ferraz, que é sound designer. Ele que fez esse áudio que eu estou estragando com a minha voz em cima. Mas vejam, do lado esquerdo o que eu criei, do lado direito as referências que eu usei. O que você acha sobre isso? Foi cópia ou inspiração? Para mim, as referências vão muito além da inspiração. Elas são uma verdadeira necessidade para quem quer se tornar mais criativo e ter trabalhos que se destaquem dos demais. Uma coisa que me chama muito a atenção quando eu vejo making of de filmes ou mesmo de publicidade é ver esses diretores trabalhando e perceber a quantidade de referências e conhecimentos que essas pessoas têm. É realmente assombroso porque eles trazem uma infinidade de ideias captadas de pequenos universos que eles conhecem e aplicam isso no trabalho deles. E muitas vezes esses diretores não têm só na cabeça muitas e muitas referências, mas também tem uma equipe exclusivamente para pesquisar para ele assuntos específicos que ele precise produzir. Por exemplo, vai fazer um comercial, um roteiro de carro em que as pessoas têm ações específicas, então você passa um briefing para uma equipe de pesquisa e essa equipe de pesquisa vai buscar o máximo possível de referência para que você junte tudo isso e comece a criar aquilo que você precisa desenvolver criativamente. Eu que trabalhei bastante com publicidade costumava muito fazer isso. Pesquisava muitas referências e pedia para as pessoas que trabalhavam comigo pesquisar para mim também referências em campos específicos. Às vezes eu distribuía diferentes assuntos para diferentes pessoas e criava uma massa sólida de referências para me munir nas minhas decisões criativas enquanto eu desenvolvia um trabalho criativo de publicidade. E é por isso que eu acredito que eu desenvolvi uma técnica muito interessante de se trabalhar com essas referências. É isso o que eu quero compartilhar com você hoje. Qual que é a minha metodologia quando se trata de referência? Como eu uso elas, como eu pesquiso elas, enfim, o que me auxilia em termos de busca e em termos de referências pessoais quando eu preciso criar alguma coisa que seja diferente, que seja criativa e que precise chamar a atenção das pessoas. Se eu tenho uma peça para criar ou então um produto para desenvolver, o primeiro passo para mim é referências. Eu perco muito, mas muito tempo mesmo assistindo diversas referências. Às vezes eu assisto 50, 100, 200, 300 ou até mais referências, procurando nessas referências algumas coisas que me chamem a atenção. Na dúvida, eu salvo a referência. Se ela tem alguma coisa que é minimamente interessante para o meu projeto, eu vou salvar ela. Mas eu não costumo separar referências só porque eu achei o estímulo geral dela interessante. Para mim, o que realmente importa quando eu separo uma referência é identificar o que nessa referência é importante para o material que eu estou desenvolvendo e ter isso bem claro, porque senão eu vou ter um monte de referência com estímulos gerais que não vão me ajudar a entender questões específicas criativas do meu projeto. Então, o importante é você selecionar referências interessantes, tendo a consciência do que nessas referências é realmente relevante para o seu projeto. Esqueci que eu tinha uma luz aqui que era para estar ligada. Agora está melhor. O segredo para mim, nesses casos, é anotar o que nessa referência é relevante. Então, eu separo o link ou, quando possível, baixo o arquivo para ser acessível mais rápido e não correr o risco de perder, mas junto desse arquivo, desse vídeo, eu anoto o que nessa referência é relevante. Seja, por exemplo, o estilo de traço, a paleta de cores, a trilha sonora, enfim. Para cada referência eu preciso deixar bem claro o que nela me chamou a atenção e o que nela vai fazer com que o meu projeto se torne melhor. Qual aspecto essa referência vai agregar nesse projeto.
Com essa forma de pesquisar referências em mente, eu tenho então a partir daí uma metodologia de como deve ser feito essa pesquisa. Eu sei onde eu devo começar a pesquisar e como, e sigo toda uma ordem lógica que eu vou compartilhar com você. O meu primeiro ponto de pesquisa é publicidade de alto padrão. Eu começo lá em cima para tentar conseguir o melhor em qualidade estética e narrativa que vai me ajudar ao máximo na minha história, na história que eu preciso contar, criar ou no produto que eu preciso desenvolver. Eu vou colocar na descrição alguns desses pontos de encontro, mas alguns dos lugares que eu costumo pesquisar quando eu realmente preciso de referências boas são sites como Motionographer ou então canais de Vimeo especializados em publicidade de motion, por exemplo, ou mesmo se for live action, existem canais no Vimeo que fazem seleções e curadoria de conteúdo. Eu tenho alguns nomes de produtoras chaves que eu conheço e gosto do trabalho, nas quais eu costumo visitar o Vimeo ou o próprio site para ver o que eles têm feito de novo e de diferente. Também algumas redes sociais como o Pinterest e o Dribbble são bem legais para você procurar aquilo que há de melhor na área que você quer criar e ter essas referências com um padrão bem elevado para você começar pensando naquilo que existe de melhor na área que você quer desenvolver. Depois que eu conseguir uma ampla variedade, muitas e muitas peças de publicidade de topo, eu posso começar a pesquisar referências pessoais que eu me lembre, sejam livros, filmes, catálogos específicos que você já viu em algum lugar, coisas da sua vida pessoal que você acredita que possam criar alguma coisa de bom no material que você está desenvolvendo. É um exercício de memória para você lembrar de todas as experiências que você já teve, o que de interessante em algum filme, música ou o que quer que seja, possa trazer de bacana para a tua criação. E é por isso que é muito importante você ter o hábito de consumir bons conteúdos, consumir boas produções de entretenimento, porque isso ao longo do tempo vai te trazer a bagagem necessária para na hora certa lembrar daquela peça que tem um detalhe especial para algo que você precisa criar. Depois disso, eu vou para campos de busca em que a produção não é de qualidade tão alta assim. Por exemplo, bancos de imagem, GetImage, Shutterstock, entre tantos outros em que você pode colocar as palavras-chave daquilo que você está buscando e encontrar uma infinidade de materiais produzidos no sentido daquilo que você precisa. Eles costumam ser locais em que você vai achar coisas muito específicas, então pode te trazer muitas ideias para resolver problemas comuns à sua peça que você precisa criar. Feito isso, é bem provável que você acabe com uma infinidade de referências e muitas anotações sobre o que nessas referências é realmente relevante para o trabalho que você quer desenvolver. Essa é a hora que você precisa ter muito cuidado, porque você precisa ter bem claro na tua cabeça como que você vai utilizar essas referências. Existe muita controvérsia no uso das referências, mas o que eu acredito sobre elas é que você precisa usar elas para misturar aqueles estímulos que você está recebendo com as tuas referências pessoais de vida e transformar aquilo em algo novo, em algo fresco, em algo que você vai mostrar para o mundo de uma maneira diferente. Então você pode perceber diferentes detalhes de como as coisas foram produzidas e dar o seu toque pessoal e criar algo novo. Ou seja, você vai usar uma variedade imensa de informações vindas de diferentes cabeças, produzida por diferentes pessoas de diferentes nacionalidades, pegar tudo isso, misturar bem na sua cabecinha e trazer a sua perspectiva, o seu modo de ver a vida. Dessa maneira, você vai conseguir um material original, diferente e que vai chamar muito a atenção das pessoas, eu não tenho dúvida. É assim que eu costumo lidar com as minhas referências e é assim que eu venho desenvolvendo os meus projetos já há algum tempo.
misturando todo esse volume de referência, tentando trazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, segundo a minha perspectiva. Mas e você? Como é que você utiliza as referências? Como você faz com que elas te tragam aquilo que você precisa para criar coisas inovadoras e diferentes? Compartilha comigo, vamos evoluir essa ideia, vamos fazer esse debate se elevar. Vou ficar muito feliz em conhecer a sua maneira de trabalhar. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, um grande abraço e até a próxima!